Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 7, com o tema Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovem. Na lição passada, nós falamos sobre uma figura muito importante que foi o profeta Natã. Hoje nós iremos falar de uma figura que também foi muito conhecida, é muito conhecida na história de Israel, na história bíblica, mas que é uma figura que influenciou para o mal. Como o nosso tema já diz, Jezabel fazendo a diferença para o mal. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você todo o conteúdo em vários formatos. E esse conteúdo é um conteúdo gratuito, né? Você tem a aula em vídeo, aula em áudio e os subsídios em PDF, que são conteúdos gratuitos. Apenas os slides em PowerPoint das lições, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos, além do conteúdo próprio do ebdenfoco.com, que você precisa fazer a assinatura do pacote. Se você já é assinante do pacote de slides do ebdenfoco.com, então você tem aí os slides em PowerPoint, a aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF, além de outros conteúdos gratuitos. Se você ainda não é assinante, acesse www.ebdenfoco.com, seja assinante e você terá os slides em PowerPoint, a aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF. O ebdenfoco.com prepara todo um conteúdo com a melhor qualidade em um só lugar para que você não fique perdendo tempo buscando conteúdo para preparar a sua aula. Com o conteúdo que o ebdenfoco.com oferece para você, você será capaz de ministrar uma excelente aula na sua escola bíblica dominical. Por isso, acesse www.ebdenfoco.com e confira. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos, né, pelo WhatsApp. Você salve no seu telefone esse número que está aparecendo aqui na sua tela, DDD 94 98409 2869. Salve este número no seu contato, envie uma mensagem com seu nome e sobrenome, que o ebdenfoco.com estará retornando para você. Bom, nosso texto do dia se encontra em 2 Reis, capítulo 9, verso 22, e diz: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Nós temos aqui, então, uma pergunta, né, sobre qual a situação de Israel, perguntando se a paz, se vai tudo bem, né? Jorão pergunta a Jeú se há paz, e Jeú então diz que não poderia haver paz em Israel enquanto Jezabel estivesse fomentando o culto a Baal, que era um culto com a adoração, com a prostituição cultica, né? Que tinha ali as prostitutas cultuais. Enquanto houvesse o culto a Baal, haveria prostituições, e era fomentado por Jezabel, e também as suas feitiçarias, os seus rituais malignos. Não poderia haver nenhuma paz em Israel enquanto houvesse Jezabel fomentando prostituição e feitiçaria. Jezabel na história sagrada é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Jezabel é uma figura muito exótica na Bíblia, porque ela não é israelita e ela é casada com um rei israelita, né? E ela exerce uma função, uma influência muito grande sobre Acabe, que é seu marido e rei de Israel, literalmente, né? Porque são as 10 tribos do norte, o reino do norte, e ela também passou a exercer uma grande influência sobre o povo. Era uma mulher extremamente influente, entretanto influenciava para o mal. O texto bíblico se encontra em 1 Reis 16, verso 29 a 33, e
19, 1 e 2. Nós não vamos nos deter no texto bíblico por uma questão de tempo, mas eu acredito que você tenha estudado aí a história de Jezabel. Se ainda não fez, faça, porque é impossível que você ministre uma aula sem conhecer o texto bíblico da qual dá referência ao assunto. Nossa introdução diz o seguinte: o reino do norte, Israel, se destacou por ter sido governado por reis ímpios. Lembrando, né, para que você se situe bem, nós estamos falando aqui do reino do norte, né, do reino das 10 tribos, o reino que foi conhecido mesmo como Israel, porque o reino do sul ficou conhecido como Judá, né, a tribo de Judá foi proeminente e acabou ficando conhecido como reino de Judá e reino de Israel. Então, para você se situar, nós estamos aqui falando de uma história que aconteceu no reino do norte, nas 10 tribos do norte do reino do norte, chamado de Israel. E, especificamente, nós estamos falando de um período que corresponde ao reinado de Acabe. Acabe era filho de Onri. Onri provavelmente foi o construtor de Samaria. Então, ele vinha de uma linhagem de um grande rei, que não quer dizer que era um rei temente a Deus, porque, como nós temos aqui no texto, o reino do norte, Israel, se destaca por ter sido governado por reis ímpios. Nós temos aqui o nome deles: Jeroboão, Nadab, Beaz, Elá, Zinri, Onri e Acabe, além de Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peque e Oséias, né? Foram reis de Israel e nenhum destes reis foram bons reis, a exemplo dos reis do sul, que eram reis segundo o coração de Deus, ou a semelhança do rei que foi segundo o coração de Deus, que era Davi. Dentre estes reis destaca-se o rei Acabe, né, que nós acabamos de falar, filho de Onri, e ele reinou aí por 12 anos sobre Israel. E os registros que nós temos é de que ele casou com uma mulher estrangeira que era adoradora de Baal e feiticeira, e trouxe todos esses costumes religiosos pagãos para dentro de Israel, das 10 tribos do norte. Seu governo, apesar de militarmente vitorioso, é marcado por uma grande idolatria movida por Jezabel, a mulher fenícia que se tornou sua esposa. A maldade desse casal é tão impressionante que os livros dos reis dedicam pelo menos 8 capítulos, de 1 Reis 16 a 2 Reis 9, para contar sua história, né? O reinado de Acabe foi um reinado que durou em torno de 12 anos, mas muita coisa aconteceu. Muito também pelo fato do ministério de Elias estar acontecendo também nessa mesma época, e ele é usado por Deus para confrontar Acabe e Jezabel. É nesse período que acontece aí a morte, né, e aquela luta lá entre Elias e os profetas de Baal, e a morte dos profetas de Baal e de Ázera, né? Então, a história é uma história muito marcante pelo comportamento de Acabe e de Jezabel, mas também muito pela presença de Elias dentro da história. Nesta lição, veremos como é possível fazer a diferença para o mal e atrair para si a ira de Deus. Foi o caso de Acabe e Jezabel. Como eu disse no início, especialmente a Jezabel era uma mulher muito influente, influenciava muito seu marido e influenciava também o povo, mas fazia isso para o mal. Uma mulher com fé para o mal. Eu não gosto da expressão fé, né, mas eu diria que uma mulher com influência para o mal. Uma mulher fenícia, né? Ela era fenícia. Jezabel tinha origem fenícia, um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio. O trabalho deles com a púrpura lhes rendeu recursos e fama. Então, a Fenícia, né, Sidom, era uma região bastante próspera, né, conhecida por produzir púrpura, e de lá era a Jezabel. Provavelmente algum acordo econômico ou político estava envolvido na relação de Acabe e Jezabel no seu casamento. Geralmente os reis, quando se casavam
assim como mulheres estrangeiras e mulheres princesas, era porque algum tipo de acordo estava envolvido. E há quem considere os fenícios como cananeus devido não apenas à proximidade geográfica desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia e na Palestina 2000 antes de Cristo. Nós vemos aqui no mapa, né, os sidônios, a Fenícia, Jerusalém, Palestina, Tiro, né, a mesma região da Mesopotâmia e do Egito. Eram pessoas que elegeram Baal como seus deuses e fizeram do culto a ele a sua manifestação de fé ou manifestação de religiosidade, né? Então, para nós entendermos melhor, só fazendo uma recapitulagem aqui, nós estamos falando do reino do norte. O rei, nesse momento, era o israelita Acabe. Ele casou com uma fenícia, né? Chamada Jezabel. Ela era uma mulher muito influente e trouxe para dentro do reino os costumes fenícios, aí, como feitiçaria e adoração a Baal. Há um conteúdo extenso sobre eles no livro dos reis, mas muito pelo fato dos confrontos de Elias com Jezabel e Acabe, muito pelo fato de Elias estar ali inserido também dentro deste momento em que a história acontece, né? Eles eram pessoas que adoravam deuses pagãos, né, como Baal, e faziam cultos regados à bebida, à prostituição e até sacrifício de pessoas. Essa era a religião dos fenícios que Jezabel trouxe para dentro de Israel. A fé de Jezabel, ou a religiosidade de Jezabel, ela foi criada na cultura dos fenícios e sua adoração a Baal certamente lhe foi ensinada na infância. Essa mentalidade de adoração a Baal seguiu os seus passos até a sua morte. Fiel ao culto a Baal, não hesitou em levar sua crença à terra de Israel. Ela não apenas levou consigo a fé em Baal, mas com essa fé a idolatria a todo o reino do norte. Um exemplo que nós podemos tirar aqui, uma aplicação que nós podemos tirar aqui, é que Jezabel era extremamente zelosa. E, infelizmente, né, como diz certa pessoa, não há coisa pior do que você fazer bem feito aquilo que está errado. Ela era extremamente zelosa, ela era extremamente comprometida com a sua religião, com a sua fé. Tanto que ela enfrentou a nação, enfrentou profetas, até mandou matar muitos deles para poder implantar a sua religião dentro de Israel. Inclusive enfrentava o rei e influenciava ele grandemente para que implantasse a sua religião dentro de Israel. Ela era extremamente zelosa. E a aplicação que eu quero tirar aqui é que nós podemos aprender aqui até mesmo com o mau exemplo de Jezabel. O quanto ela era zelosa pelos seus deuses, pela sua crença, pela sua religião. E nós geralmente somos extremamente negligentes com a nossa fé, com a nossa religião, com o nosso Deus, com o reino de Deus. Olha só o que Jezabel fez. Ela encarou os profetas, ela enfrentou o próprio Acabe e levou o culto a Baal e as suas feitiçarias para o reino de Israel. Enquanto que muitos de nós, fugimos da responsabilidade e principalmente do privilégio de compartilhar Cristo com as pessoas. Para Jezabel era um privilégio compartilhar ou impor, que acho que é a mais correta, a sua religião ao povo de Israel, porque ela acreditava realmente que aquilo era bom. E nós, parece que nós não acreditamos que servir a Cristo é a coisa certa, porque nós geralmente nos omitimos em transmitir esta verdade para outras pessoas. Devemos aprender com Jezabel, que apesar da sua atitude ser má, ser maligna, nós devemos aprender com o zelo e o comprometimento dela com a sua fé. Que nós também possamos ser zelosos pela palavra e termos compromissos com o reino de Deus. Os fenícios, de onde Jezabel procedia, criam em deuses que existiam na mente dos seus adoradores, mas que não eram reais, como diz Deus a Jeremias. Jeremias 2:11, Deus diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses
posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Pois é, esse versículo aqui, aliás, corrobora a aplicação que eu fiz, que aonde Deus está falando para Jeremias, olha, as nações pecaminosas, pagãs, elas não estão abandonando os seus deuses, mas o meu povo está me abandonando. Eles adoram deuses de madeira, deuses de gesso, de cera, de barro, de bronze. Estes nada podem fazer por eles, mas eles são leais e fiéis a eles. Mas o meu povo não é. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas nós devemos aprender com este exemplo e também sermos fiéis, leais ao nosso Deus, ao reino dele, e buscarmos estar na sua presença, levando a outras pessoas a verdade do Evangelho, porque é uma verdade maravilhosa. Um casal excepcional, um caso, melhor dizendo, excepcional ocorreu na terra de Jezabel, de uma Sidônia que creu no Deus de Israel. Por ocasião do ministério de Elias, Deus ordenou que ele fosse a Sarepta, uma localidade dentro dos limites de Sidom, para ser sustentado por uma mulher viúva, né? Que é um caso extraordinário aqui, excepcional, mas que não é um caso geral. Nós não temos aqui a nação dos sidônios, né, dos fenícios, se convertendo a Deus, como muitas vezes Israel se convertia. E no caso do momento aqui em que Jezabel está reinando com Acabe, o povo estava praticamente todo comprometido com a religião dos sidônios, dos fenícios. E é justamente este é o contraponto que a gente quer ensinar. Como os filhos das trevas são mais prudentes, mais zelosos, mais comprometidos com os seus deuses, né? Como diz Deus lá a Jeremias, que para eles são Deus, mas na verdade não são. Como eles são tão comprometidos, enquanto nós não somos tão comprometidos com o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos aprender e deixarmos de sermos apenas envolvidos e sermos comprometidos com a causa de Deus. A mulher recebeu Elias, deu-lhe de comer e viu o milagre da provisão em sua casa. Né? Foi uma experiência e tanto, tendo em vista que ela havia sido ensinada a adorar e depender dos deuses cananeus e não do Deus de Israel. Essa mulher teve aí uma experiência marcante, né? Porque conheceu o Deus de Israel através do profeta Elias. Elias, como nós já falamos, está aqui, é contemporâneo de Jezabel e Acabe, e ele está em contínuo conflito com esse rei e essa rainha, mas ele consegue aí levar, inclusive, a palavra de Deus para alguém que era estrangeiro. Elias está se preocupando aí com a palavra e não com a nacionalidade das pessoas. Às vezes nós temos essa dificuldade de levar em consideração a necessidade da pessoa apenas e não o que está em volta dela. Então, por esta razão, esta mulher conheceu a Deus, porque Elias não estava preocupado com a nacionalidade de ninguém. Um casamento fora da vontade de Deus. Isso é um problema seríssimo. A influência de Jezabel na história de Israel é registrada na palavra de Deus por causa do casamento dela com o rei Acabe. Ele é descrito na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. 1 Reis 16 e 30. Olha só. Acabe conseguiu superar dos reis que vieram antes dele toda a maldade que eles fizeram juntos. Não sei se o texto quer dizer isso, mas parece. Parece que Acabe conseguiu ser pior do que os reis anteriores a ele no Reino do Norte. Parece que ele superou a maldade e idolatria desses reis juntos. Olha só que situação. Isso tudo por causa da influência da Jezabel. Olha como ela era influente, né? Ela conseguia influenciar as pessoas para o mal. Nós, como servos de Deus, precisamos ser também influentes, mas influenciando para o bem. Precisamos influenciar o nosso trabalho, influenciar a nossa escola, influenciar na própria igreja, porque tem sempre umas pessoas que estão dispersas.
Muitas vezes, dentro do conjunto de jovens, há alguns jovens dispersos, mas há outros que se destacam. E esses que se destacam precisam influenciar outros. E os líderes precisam identificar esses influenciadores para que eles influenciem os outros a servir a Cristo. Nós precisamos pegar como exemplo a Jezabel, mas é claro, fazendo aqui a aplicação certa, ela era uma péssima influência, mas era uma poderosa influência. Era péssima? Era, mas era poderosíssima. Nós precisamos ser também poderosos na influência que nós devemos exercer na sociedade, mas influenciando para o bem, para fazer a vontade de Deus. É dito que o rei Acabe andou nos pecados de Jeroboão. Esse homem era um valente operário nos tempos de Salomão e foi escolhido pelo Eterno para ser rei das tribos do norte. Você pode conferir isso em 1 Reis 11, 29 a 36. Deus disse a ele, por meio do profeta Aías, que reinará sobre tudo que desejar tua alma e serás rei sobre Israel. 1 Reis 13 e 37. Tal promessa era grandiosa, mas quando Jeroboão se tornou rei, se esqueceu da promessa de Deus e colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Nós vemos aqui que Deus fez uma promessa e Deus sempre cumpre, né? Então Jeroboão se tornou sim rei e dominou sobre as 10 tribos. Mas o que acontece? Ele tinha a oportunidade de fazer o que era bom. Mas como o homem é caído, o homem é depravado e todos os seus aspectos, os aspectos da vida humana são contaminados pelo pecado, eles tendem a desobedecer mais do que obedecer. Como diz um certo poeta, a água é livre para descer a cachoeira, mas não é livre para subir. Assim é o homem, assim era Jeroboão. Apesar da promessa de Deus, ele se permitiu e se entregou mais às suas inclinações da carne do que parou para ouvir a vontade de Deus. Ele convenceu o povo de que seria trabalhoso irem a Jerusalém adorar, e com esses bezerros inseriu as 10 tribos na idolatria. Ele também tornou os sacerdotes pessoas que não eram da tribo de Levi, dos baixos do povo. Eis aí o resultado de se esquecer daquilo que Deus prometeu. O Senhor nos chama para uma missão, mas cabe a nós andar de acordo com o que Ele nos ordenou. Olha só, Deus nos chama para esta missão, né? Mas nós precisamos estar na presença de Deus, porque nós somos pecadores. E como eu disse, a água é livre para descer a cachoeira, mas não é livre para subir. Por isso, né, Jeroboão se perdeu porque esqueceu de Deus. Alimentou a carne e não alimentou o espírito. O Senhor nos chama para uma missão, mas cabe a nós andar de acordo com o que Ele nos ordenou. As coisas só acontecerão se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, sendo governado por Ele. Como se fosse pouco, Acabe se casou com Jezabel, filha de um rei pagão. Jezabel influenciou fortemente um homem que já não temia ao Senhor. Ele casou-se sem consultar ao Eterno, e isto fez com que seu reino se destacasse por maldades e pelo desvio do culto a Deus. Olha que interessante, né? Como se fosse pouco, Acabe se casou com Jezabel, filha de um rei pagão. Jezabel influenciou fortemente um homem que já não temia ao Senhor, né? Sobre a influência de Jezabel a gente já falou, já fez algumas aplicações. Ele casou-se sem consultar a Deus. Olha só, quando eu fui me casar, eu orei, claro que orei, minha esposa orou, mas o que me levou a casar tranquilamente foi conversando com pessoas que já tinham casamentos consolidados. E o que eles me disseram? Necessariamente, Deus não precisa revelar que aquela pessoa vai ser o seu cônjuge, ainda que isso possa vir a acontecer. Mas existe perfil. E um dos princípios que a Bíblia usa é o princípio do jugo. Entenda bem, o princípio do jugo. Às vezes as pessoas pensam que jugo desigual é só como o caso de Acabe e Jezabel. Jezabel, uma feiticeira idólatra, e ele da nação de Israel. Isso seria jugo desigual. E era jugo desigual,
E isso trouxe um problema, mas olha só. É julgo desigual também até mesmo para pessoas de dentro da igreja. Condição financeira, condição intelectual, propósitos na vida. Você precisa procurar alguém para se casar quando o seu propósito de vida, as suas crenças se alinham com a dela. Vamos dizer aqui, ele casou, Acabe casou sem consultar a Deus, não precisava nem consultar a Deus, amigo. Aqui não precisava nem consultar a Deus, são duas coisas abissalmente distintas. Um rei israelita que deveria temer ao Senhor, e ele se casa com uma mulher pagã. Era proibido isso, na lei era proibido isso, e Acabe não se atentou para isso. Então, quando nós falamos aqui que ele se casou sem consultar o Eterno, e para trazer a nossa aplicação aqui para os nossos dias, eu não preciso necessariamente ouvir de Deus ou receber dele uma visão dizendo que aquela ou aquele vai ser o meu cônjuge. É só olhar o perfil, os propósitos de vida. Né? A minha esposa, quando casamos, propósito de construir uma família, de servir a Deus, propósito de trabalharmos, de prosperarmos, de servirmos ao Senhor ministerialmente, características similares, honrando a família, obediente aos pais, amando a família. São características que nos unem. Mas se você insiste em querer construir um relacionamento com uma pessoa que é diametralmente diferente de você, que os seus propósitos estão distantes um dos outros, eu diria até, por exemplo, se ela pertence a um determinado ministério e você a outro, mesmo sendo cristã, isso já pode ser um problema, é melhor esperar. Foi um casamento misto, apropriado para conflitos relacionados à fé. Faz diferença se casar dentro da vontade de igreja. Olha aqui a nossa charge aqui do nosso slide. Igreja, oração e Bíblia é o que está na cabeça de um dos cônjuges. Cerveja, balada e cigarro é o que está na cabeça do outro. Olha só. Foi um casamento misto apropriado para conflitos. Um casamento misto, e eu não diria nem apenas como foi o de Jezabel, mas como eu já disse antes, é apropriado para conflitos. Se você tem um propósito e o seu cônjuge tem outro propósito, se você tem o propósito de trabalhar, morar na sua cidade, mas ele ou ela deseja estudar e ir para a capital, ou está na capital e deseja ir para o interior, isso pode ser um problema. Vocês precisam entrar num acordo antes, porque, como diz o ditado, o combinado não sai caro. Mas isso pode ser um problema. A forma como a mulher ou como o homem lida com a questão financeira, isso precisa ser acertado, porque pode ser um problema também no casamento. Nós falando aqui de casamento, estamos falando especialmente para jovens, e eu que já passei pela experiência do casamento, do noivado, do casamento, estou casado, sei que a gente precisa sim alinhar os propósitos. É bonitinha, é crente, é filha de não sei quem. Olha, vai devagar. Vocês precisam alinhar os propósitos, porque no casamento tudo é diferente. Não dizemos com isso que o rei Acabe não tinha amor por Jezabel, e sim que ele não consultou o Senhor para contrair aquele casamento. A influência de uma mulher na vida de seu esposo é determinante também para a sua história. Isso é importante. Ou vice-versa, a influência do marido para a sua esposa também é muito importante. Por isso que a gente tem que identificar os propósitos e unir propósitos, né? Diz até que, acho que tem livros por aí que diz que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Pode parecer uma frase clichê, mas é importante. Se vocês não têm o mesmo propósito de vida, isso pode ser um problema. Segundo tópico, sua influência em Israel, levando Israel à idolatria. Como já percebemos, o líder tem capacidade de influenciar os seus liderados. Jezabel influenciou muito e negativamente a história de Israel quando se casou com Acabe e levou consigo o culto a Baal. Eu já falei que ela era uma excepcional influenciadora e tinha uma influência poderosa no meio do povo. Nós devemos aprender com ela sobre ser influentes, mas influentes para o bem. Esse culto trazia o costume de prostituição cultual, pois Baal era considerado o deus da fertilidade e era tido por senhor entre os fenícios. Conta a história aí que quando a chuva, né, os fenícios aí pensavam, os cananeus pensavam que a chuva era o sêmen
de Baal quando ele tinha relações sexuais e com Ázara, né, ou com uma outra deusa lá, e então chovia sêmen sobre a terra e ali a terra se tornava fértil. Essas são as crendices malucas aí do povo. A palavra Baal pode significar no Antigo Testamento possuidor, marido ou senhor. Esse termo passou a ser usado com o objetivo de designar o deus semítico da tempestade, tido por mais importante entre os cananeus, e também deuses locais considerados responsáveis pela fertilidade e pela colheita. Era representado geralmente por um touro. Claro, era uma sociedade agrícola, né, pecuarista, era representado ali também por uma questão de que o touro era muito forte e era representado por um animal forte, para dizer que era um deus muito forte. Numa sociedade agrícola, a dependência dos elementos da natureza era primordial. E aí, é claro, a mentalidade, os arquétipos mentais daquele povo criavam essas imagens, essas ideias de que havia um Deus que acasalava e chovia o sêmen para fertilizar a terra, de que representava ele através de um touro porque ele era forte, era vigoroso, tinha vida longa e assim por diante. Mas tudo isso não passava de mito. Enquanto os hebreus eram ensinados a confiar em Deus, que lhes mandava as chuvas, lhe garantia as colheitas, os povos vizinhos criam nos Baalins e Astarote, que aos olhos dos seus adoradores eram responsáveis por iniciar o processo que fazia a manutenção da vida. Então, é aquela velha história. Israel acreditava num Deus monoteísta, né, a crença monoteísta, a religião monoteísta, e os fenícios, né, os cananeus em geral ali, os pagãos, eram politeístas e acreditavam numa diversidade de divindade. Os cultos cananeus geralmente eram oferecidos tendo como elemento a prostituição cultural e a bebedeira, né? A quebra dos valores sexuais do casamento e a falta de discernimento trazido pela ingestão de vinho mostrava bastante o tipo de comportamento que os seus adeptos estavam acostumados. Então o culto, diferente do culto judaico, que era um culto organizado, o culto pagão era um culto absolutamente bagunçado, né? Com orgia, com bebedeira. Por isso que o sexo fora do casamento, seja ele antes do casamento ou fora do casamento, por não ser com a sua própria esposa ou com o seu próprio marido, é uma aberração, uma violação grave de um valor divino. Além disso também, a Bíblia, lá no Novo Testamento, por exemplo, tem algumas listas de pecado lá, está incluído a bebedeira. Aquelas pessoas que acham que podem beber livremente aí, não é bem assim não. Os beberrões não herdarão o reino do céu. Profetas desses deuses também ofereciam sacrifícios, e no caso específico, no Monte Carmelo, os profetas de Baal chegaram a se cortar e derramar seu próprio sangue para que sua voz fosse ouvida pelo seu Deus, né? Essa é a questão lá da disputa entre Elias e os profetas de Baal e também os profetas de Ázara. A própria Jezabel é descrita como uma pessoa que agia com prostituições e feitiçarias, muito provavelmente por causa dos seus cultos e dos seus rituais, né? Mas era essa a tônica do culto fenício e que Jezabel estava trazendo para dentro de Israel, que aos olhos daqueles carnais dominados pela sensualidade, pela lascívia, era algo muito interessante, mas na realidade era algo terrível, era uma grande afronta ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes a gente busca coisas lá do mundo que parecem bonitinhas, cultura pop, música, filmes, comportamentos, linguagem, que a gente acha que é legalzinho, mas na verdade acaba se comprometendo a espiritualidade das pessoas. A gente precisa ter cuidado com tudo isso. Perseguindo e matando profetas. É dito que Jezabel matou os profetas do Senhor, 1 Reis 8 e 18. Os profetas representavam um forte apelo ao retorno do culto ao verdadeiro Deus e Jezabel não desejava concorrência, né? Os profetas, né, com os seus ministérios aí confrontadores, nós já falamos sobre isso lá na lição passada, como que era o ministério dos profetas. Geralmente eles confrontavam o rei, sacerdote, o povo, de acordo com a necessidade, né, de acordo com o desvio de cada um, e nesse caso o desvio era do rei e os profetas estavam confrontando aí
Acabe e Jezabel. Mas a Jezabel mandou matar alguns desses profetas valorosos que tiveram coragem de enfrentar esta perversa mulher, mesmo em iminência de morte. Ela ordenou a morte daqueles que eram porta-voz do Eterno, mas a nação de Israel não podia ficar sem profeta. Então Deus envia um. Ao matar grande parte dos profetas de Deus, Jezabel instituiu outros, mas de Baal. Claro, todas as religiões sempre tiveram seus clérigos, né? Sacerdotes, profetas e assim por diante. Não era diferente na religião cananeia e fenícia. Ela matou os profetas de Deus e instituiu profetas de Baal, como os que Elias matou lá no Monte Carmelo. Eles corroboravam com as práticas dos fenícios e suas profecias não vinham do Espírito Santo. Eram profetas do Estado, né? Comprados, pagos, assalariados pelo Estado. Qualquer atividade tida por profecia que não exalte ao Eterno não pode ser considerada como sendo divinamente inspirada. A profecia é fruto direto da revelação divina. Ela não advém dos estudos, da leitura de um texto sagrado, de sua análise, interpretação homilética, pois essas são atividades do intelecto humano. Vamos só esclarecer uma coisa aqui. Quando ele fala da profecia aqui, fala da profecia no dom de profecia, que ainda é atual. Mas, quando a gente fala de profecia, a palavra é uma palavra profética. Ela é profecia. Então, quando você prega, interpreta e aplica legitimamente, da forma correta, o texto bíblico, você está profetizando. Você está exercendo o ministério profético. Mas quando há o uso do dom de profecia, aí a Bíblia, claro, é a nossa regra de como a gente vai avaliar essa profecia, mas ela vem direto de Deus. Não foi pela atividade intelectual humana que Samuel ungiu Saul e Davi como reis, que Elias confrontou Acabe, ou que José, pai de Jesus, teve as orientações que perseveravam a vida do que preservavam a vida do recém-nascido. Foram as orientações diretamente de Deus que fizeram a diferença sobre a atividade do intelecto humano. Olha só, vamos devagar com isso aqui, né? Vamos devagar. Porque parece que o comentarista está dizendo aqui que a interpretação do texto bíblico não tem o mesmo peso da revelação. Vamos lá, vamos ler o texto de novo aqui. Não foi pela atividade intelectual humana que Samuel ungiu Saul e Davi como reis, que Elias confrontou Acabe, ou que José, pai de Jesus, teve as orientações que perseveraram a vida do recém-nascido, que preservaram a vida do recém-nascido. Foram as orientações diretamente de Deus que fizeram a diferença sobre a atividade do intelecto humano. Sim, quando o uso do intelecto humano é fora da palavra de Deus, tudo bem. Mas quando o intelecto humano é usado para interpretar e aplicar a palavra de Deus, aí não há diferença. Na verdade, há um peso ainda maior. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, então quando eu prego a Bíblia, eu estou falando aquilo que Deus quer. Eu posso ser orientado e devo ser orientado pela palavra de Deus. Quando Samuel ungiu Saul e Davi, óbvio que ele ungiu Saul e Davi como reis, Deus ordenando, mas ele tinha princípios. Havia leis pelas quais ele devia seguir. Quando Elias confrontou Acabe, ele confrontou Acabe porque havia lei, o livro da lei. José, pai de Jesus, teve orientações que preservaram a vida do recém-nascido, tudo bem, esse é um caso esporádico. Essas orientações vindas direto de Deus, como uma revelação direta de Deus, que fizeram a diferença sobre a vida desses homens, elas podem ser importantes, mas elas não podem anular aquilo que nós lemos na Bíblia. Muito pelo contrário, nós precisamos sempre ficar com a Bíblia quando nós estivermos entre a Bíblia e a palavra de qualquer outra pessoa. Quem confirma as outras coisas sempre é a Bíblia. Matou um inocente. Outro pecado cometido por Jezabel foi matar Nabote,
proprietário de uma vinha que ficava ao lado do palácio de Jezabel. Desejando ter mais um pedaço de terra, Acabe quis negociar a terra onde Nabote e seus ancestrais plantavam uvas, e ele se recusou a fazer tal negócio, ainda que lhe fosse provavelmente o mais proveitoso negociar com o rei. Muitos pregam sobre essa história, dizendo que nós não devemos negociar a nossa herança. Tudo bem, essa é uma aplicação possível. Nós não devemos negociar a nossa herança. Entretanto, há outra aplicação que eu quero destacar aqui. Existem certas contendas que não valem a pena. Existem certas contendas que não valem a pena. Concordo com o comentarista que diz aqui que provavelmente seria mais proveitoso se ele vendesse e comprasse em outro lugar, né? Mas por uma questão de tradição, ele acabou morrendo e ficando sem nada. Nossa herança, especialmente nossa herança espiritual, bíblica, ela não pode ser negociada. Mas, em certo sentido, há coisas que não vale a pena, há tradições que não vale a pena carregar. O que mais pesa nesse crime é o fato de que Nabote foi morto por causa de um falso testemunho sob acusação de que tinha blasfemado contra Deus. Nabote havia respeitado o direito de manter a herança de sua família, mas foi acusado de ser blasfemo e por homens que tinham deixado de lado a fé no Deus eterno. É sempre assim, né? É aquela velha história, deixaram de acreditar na verdade para acreditar na mentira. Parece estranho que o homem justo é julgado por blasfêmia e quem prova isso são homens perversos. Onde há credibilidade aqui? Só para Acabe mesmo. Essa é uma das piores formas de acusação. Quando uma pessoa é apontada como tendo pecado, justamente por um falso testemunho e com a premissa de se defender a Deus, dois homens, filhos de Satanás, deram um falso testemunho e Nabote foi apedrejado até morrer. Dois filhos de Belial, com certeza, recebendo alguma recompensa por isso, mentiram, deram um falso testemunho e acabou custando a vida daquele homem. A aplicação que fica aqui, cuidado com o que a gente fala. Cuidado quando chamam a gente para poder testemunhar alguma coisa. A gente precisa ter noção do que a gente está fazendo. Não seja como o filho de Belial, que recebe recompensa ou que por vontade própria testemunha contra um inocente para ver o mal dele. Acabe, ao receber a notícia de que Nabote havia morrido, não se preocupou em saber as circunstâncias do ocorrido. Simplesmente se levantou e foi se apropriar das terras do morto. Era um homem sem coração, um homem que não temia a Deus, e quem não teme a Deus age geralmente dessa forma. Terceiro tópico, o fim de Jezabel. Tentou, com Acabe, destruir Elias. Um dos profetas mais representativos da antiga aliança é Elias. Ele foi usado por Deus de forma impetuosa, realizou milagres e buscou restaurar a fé no Deus de Israel. Nós falamos no início que ele é contemporâneo desse reinado. Por isso que os textos são tão longos tratando dessa história, porque Elias está diretamente envolvido. Ao encontrar-se com um mordomo chamado Obadias, homem temente e que escondeu 100 profetas do Senhor e os manteve com pão e água, foi informado sobre quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Tal informação não impediu que Elias obedecesse a Deus e fosse usado poderosamente. Elias, assim como aqueles outros que haviam se posicionado e foram mortos, ele também se posicionou. Nós somos sempre instigados a nos posicionar, né? E nós precisamos ter cuidado com os nossos posicionamentos. Como diz certo ditado, é melhor, né, ser senhor da sua boca do que depois ser escravo de suas palavras. Então, nós somos sempre instigados a nos posicionar em determinadas situações. E olha só o que eu vou dizer. Eu sou absolutamente contra os isentões que não se posicionam. Mas, quando nos posicionarmos, nos posicionemos de forma sábia e do lado da verdade. Às vezes, pode ser que aconteça com os profetas e com Elias, que foram perseguidos e alguns até mortos.
Mas se for em nome da verdade, em nome do evangelho, vai valer a pena. Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante dos milagres ocorridos pelo ministério de Elias. Fazer descer fogo do céu, na disputa com os profetas de Baal, intervir na natureza impedindo a chuva, 3 anos e meio de seca, e se manter vivo quando caçado. Não foram eventos suficientes para que ela pensasse que o Deus de Israel não poderia ser comparado com qualquer outro Deus, preservando a vida do servo dele. Apesar de muitas evidências, o coração de Jezabel estava extremamente endurecido. Isso é uma observação importante a fazer. A gente precisa ter muito cuidado para que o nosso coração não chegue a um estado como o de Jezabel, em uma situação irreversível, que não há como voltar atrás. Foi morta segundo a palavra do Senhor. Jezabel levou as tribos do norte a adorarem a Baal, matou os profetas do Senhor e também foi responsável pelo assassinato de Nabote. Era uma mulher perversa. Nós já falamos sobre a sua perversidade, sobre a sua capacidade de influenciar. Os crimes de Jezabel foram tão graves que Deus decretou a morte dela 2 vezes. 1 Reis 21 e 23 diz: e também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao monturo de Jezreel. O lugar que foi tomado de Nabote serviu de julgamento e punição para a rainha de Israel. Assim aconteceu como a palavra do Senhor falou. A segunda vez que Deus fala dela é com Elias, ou melhor, com Eliseu, quando vai ungir a Jeú como rei sobre o reino do norte. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Então Deus está dizendo aqui para Eliseu que ao ungir Jeú, lá em Judá, ele iria usar este rei para ferir Acabe e destruir Jezabel como uma forma de vingança divina por causa do sangue dos profetas que Jezabel havia derramado. O julgamento divino. Esse julgamento ainda levou um tempo para se cumprir, mas Deus não deixou passar as maldades de Jezabel sem justiça. Uma hora ou outra, a conta chega, meu amigo. E cumpriu o que havia dito quando Jeú, que foi ungido rei por Eliseu, entrou no palácio de Jezreel e mandou jogá-la de uma das janelas da habitação real. Olha só o que aconteceu. Por isso que o texto bíblico diz que aquele que usa a espada, será ferido também pela espada. Jezabel matou profetas, Jezabel deu mortes violentas e horríveis para muitas pessoas, e assim também aconteceu com ela. Então, aqui fica a nossa aplicação. Tudo que nós plantamos, nós colheremos. Cuidado com o que você está plantando. Ei, olha só. Jezabel estava cheia de soberba, era uma mulher extremamente poderosa e influente, mas ela esqueceu que há um Deus no céu, que ele recompensa a cada um pelo que faz, inclusive as suas obras más. Cuidado, esse pecado que você está cometendo, e você acha que não vai acontecer nada, cuidado. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega e você vai ter que pagar. Findava-se dessa forma a vida da rainha feiticeira e prostituta Jezabel. Foi jogada da janela abaixo e os cães a comeu. Uma morte horrível, à altura das mortes horríveis que ela deu aos profetas e a muitos de Israel. Mais uma vez, fica a nossa aplicação. Cuidado com a semente que você planta. É a Bíblia quem diz. Gálatas 6 e 7. Tudo que um homem plantar, isso também colherá. Nós já falamos isso muitas vezes, eu falo isso em muitas ministrações, quando eu falo sobre pecado e arrependimento e perdão. Que Deus perdoa os nossos pecados e não permite que sejamos condenados. Mas geralmente as consequências na nossa carne vêm. A conta sempre chega. Então, abandone esse seu pecado enquanto é tempo. Tenha uma vida santificada para a glória de Deus e para o seu bem. Nossa conclusão.
Jezabel serviu a um falso Deus, influenciando Acabe para que o culto a Baal fosse o culto de Israel, e não trocou o seu Deus, mesmo vendo Deus de Israel intervindo na natureza operando milagres. Por causa de sua impiedade foi julgada pelo Senhor e entrou para a história bíblica como um exemplo a não ser seguido. Há muitos exemplos a ser seguido de Jezabel. Por exemplo, a sua capacidade de influenciar. Nós precisamos ser influenciadores na nossa sociedade. Outro exemplo importantíssimo de Jezabel, zelo e comprometimento com a sua fé, com a sua religiosidade. Agora, exemplos a não ser seguido: perversidade, maldade, dureza de coração, vaidade, ganância, idolatria, prostituição, feitiçaria e tantas outras coisas. É muitas coisas que nós não devemos nos espelhar nela, mas com certeza a sua capacidade de influência, o seu zelo e o seu comprometimento com a sua religião é algo que nós devemos nos inspirar sim. Que isso nos sirva de lição. Servimos a um Deus vivo e não podemos substituir o eterno por algo que não tem valor algum. Nem ser influenciado por aqueles que não têm compromisso com Deus, certo? Nós não devemos trocar o nosso Deus, devemos ser zelosos, fiéis, comprometidos com Deus e não devemos ser influenciados, mas sim influenciar os demais. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso comentário, né? Como temos aqui a nossa descrição, se você só pode adquirir esse slide no site do ebdenfoco.com e por favor não pirateie, não distribua ele, porque senão você vai estar dificultando o trabalho do ebdenfoco.com. Então, chegando ao final, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.